E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Genari e eu sou engenheiro da computação. No meu canal você encontra vídeos como esse, que eu introduzo temas sobre redes com o MikroTik e telecomunicações com a Asterix. Nesse vídeo, a gente consegue contemplar as duas situações, utilizando o MikroTik para gerenciar a rede e o Asterix para executar os comandos de ligações utilizando o serviço do VivoSIP. Para quem não conhece, o serviço do VivoSIP é uma tecnologia não tão recente assim, mas agora que as grandes operadoras, a Algar, a Embratel, a Vivo, está entregando telefonia através de um link dedicado de voz. Então é isso que eu vou apresentar para vocês, tanto na parte de implementação e configuração nesse vídeo aqui. Então, como que funciona? As operadoras, as grandes operadoras já entregavam link de voz através de protocolos E1, R2 e hoje já estão partindo para um protocolo um pouco mais digital, que é o protocolo SIP, um protocolo que a gente já utiliza em servidores de voz, como o Asterix, por exemplo, para conectar ramais e fazer ali ligações ou até mesmo comunicar servidores entre si, como troncos de entrada, rotas de saída e tudo mais que se relaciona à telefonia. Mas aqui o objetivo é explicar para quem está querendo conhecer como funciona o VivoSIP, que é a seguinte questão: ele utiliza a minha internet? Como já foi dito, não, ele não utiliza, entre aspas, por ter esse Asterix aqui, a internet em si. A operadora, no caso aqui a Vivo, ela te traz um cabeamento de fibra e os equipamentos, o ONU e o modem, para que você possa configurá-los e dessa forma utilizar. Por que esse asterisco no não? Porque se você precisar acessar de forma externa, vamos supor que seu servidor está em algum cloud, aí no Google, na Amazon, e você precisa, a Vivo não vai te entregar o link lá dentro do data center, ela vai te entregar numa localidade física. Então você precisa estar disponibilizando ali uma máquina que o seu servidor que esteja na nuvem consiga acessar. Para isso você precisa ter um outro link de internet para fazer esse tipo de serviço. Como foi dito aqui, a gente já abordou esse segundo tema, como recebo o acesso ao serviço. A gente já esclareceu. Preciso estar adquirindo equipamentos? Necessariamente não. Logicamente que para você levantar um servidor, você precisa ter uma máquina, um computador ali que tenha a capacidade adequada dentro da demanda. Por exemplo, a Vivo inicialmente pode estar te entregando um canal de 30 canais, mas ela pode estar chegando até 300 canais em um único link. Ou seja, ela disponibiliza de 3 aproximadamente a 30 megabits de banda para trafegar voz. E como já realizei o comentário, sim, eu consigo acessar externamente. Obviamente que a gente precisa desenvolver todo um cenário. Existem duas propostas de cenários, a gente vai ver a seguir, onde a gente consegue entender melhor. Então, as duas possibilidades que a gente tem de cenário seria o cenário 1 e o cenário 2. O cenário 1 a gente tem a internet chegando e o link do VivoSIP chegando no mesmo roteador. E o roteador fazendo toda a gerência da LAN e o servidor aqui na ponta da LAN conectado. Já no cenário 2 a gente tem a internet chegando no roteador, chegando aqui no roteador, ele entregando a LAN aqui para o servidor e para os computadores, e o link da Vivo, do VivoSIP, chegando diretamente no servidor de PBXP. Então, são dois cenários distintos. Um é gerenciado pelo roteador e no outro o roteador só gerencia a internet e o link da Vivo, o VivoSIP, chega diretamente no servidor. A Vivo, ela simplesmente depois da assinatura, ela te manda o e-mail com algumas informações. São os parâmetros que são entregues pela Vivo. No caso, os parâmetros que são entregues pela Vivo vêm até aqui.
até nessa relação. Esses dois últimos aqui são os detalhes aqui que eu vou comentar com vocês. O parâmetro que a Vivo entrega para a gente é uma rede /29. Ou seja, o que é essa rede /29? É a rede que vem pelo link de voz. Ela é uma rede de dados comum, convencional, IPv4, só que ela não tem acesso à internet. Ela é uma rede que, para você conseguir pingar nos seus determinados serviços, né, que a gente tem um balanceador, tem os 2 servidores de mídia, né, a gente precisa estar configurando primeiramente o /29. E depois ela entrega para a gente o IP do PBX-IP, que tem que ficar no PBX, e o IP do gateway, né, que a gente precisa estar configurado ali adequadamente para a gente conseguir realizar as comunicações com o IP do balanceador e com os servidores de mídia. Os codecs dos servidores os codecs, né, que a Vivo aceita, os servidores de mídia da Vivo aceita, é o G729 e o ALAU. Mas, para uma maior qualidade, a Vivo recomenda o ALAU, tá? Porque ele contempla a banda cheia da utilização e com isso não há tanta compactação na voz. E a voz acaba ficando, assim, por incrível que pareça, a qualidade é muito boa. Então, fica uma qualidade de voz excelente que não acaba compensando utilizar o G729, que acaba perdendo alguns detalhes aí. Outra questão é o tronco-chave. Ele te entrega qual vai ser o tronco-chave, que sempre vai ser binado esse número, tá? A faixa de números que você pode estar operando para receber ligação, que você consegue encaminhar. E a ligação funciona do seguinte modo: se você, por exemplo, é da área 17 e fez a contratação, provavelmente o tronco-chave vai ser 017. No meu caso aqui da implementação era 11, tá? Porque foi contratado na Grande São Paulo. Então, todos os números que for 11, tanto celular como fixo, tem que ser descartado o prefixo 015, 11, ligado automaticamente somente o número do telefone. Agora, para ligações de longa distância, sempre, vamos dizer assim, utilizar o 15. Fiz alguns testes, questão de uma outra operadora, por exemplo, 21. A Vivo rejeita, tá? Diz que não consegue completar esse tipo de ligação, mas não se esqueça, vai que a ligação passa e esteja com a outra operadora de longa distância, pode ser gerada uma cobrança adicional. Então, sempre o 15, a hora que for manipular o número, completar ele com o 15 para não ter nenhum tipo de problema. Então, 015 e o restante do número que vai ser ligado. Aqui eu faço uma pergunta para mim mesmo quando eu fui configurar o serviço, né? Como que eu preciso utilizar o serviço? Eu preciso então disponibilizar um acesso externo ao servidor de PBX/IP. Também preciso para teste ou às vezes para algum tipo de utilização utilizar localmente. Eu digo localmente ou por VPN, ou mesmo localmente dentro da LAN, né? E também preciso, para saber assim de forma rápida, uma estatística de uso da banda externa e do link de voz. Consequentemente, quando tiver os 30 canais utilizando, eu vou ter um consumo ali no codec ALAU de 2.4 até uns 3 megabits de utilização. E para que eu saiba que as ligações estejam com uma qualidade boa, ela tem que estar consumindo o mesmo no link que eu disponibilizei para acesso externo. Então eu posso estar verificando isso na tela do roteador e vendo se está tudo ok. Então, sabendo as duas possibilidades, o que eu preciso fazer, a gente agora vai fazer a escolha do cenário. Então eu preciso concentrar a internet e VVCP em um roteador, é o que eu preciso fazer. Acesso externo ao local de serviço do VivoCip e ter o controle de banda para uso estatístico, né? Então aqui está meu servidor externo. Na verdade podia ser N servidores externos, né? Acessando aqui. Então ele precisa cair diretamente aqui no servidor de acesso externo. E o meu roteador está gerenciando tanto a internet como
o VivoSIP. Então a conexão do VivoSIP vem e bate aqui no VivoSIP. Então os dois roteadores aqui, os dois servidores aqui se comunicam, né, para conseguir fazer as ligações. Ou seja, o requerimento vem daqui de fora, bate aqui no servidor externo, o servidor externo pede para o servidor do VivoSIP, que faz o requerimento para lá e vem o caminho de volta com a resposta do áudio, né, até firmar a conversação. Obviamente, o servidor externo aqui está sob demanda de outros servidores, né, que estão conectados aqui na internet. Então, chega a requisição para ele e ele envia para o servidor de acesso externo. Partindo agora para a implementação, a gente vai escolher os equipamentos que é necessário para colocar tudo isso em prática, né, colocar tudo isso em funcionamento. A escolha foi um roteador da MikroTik, uma RB2011, onde a função dela vai ser gerenciar a internet da rede local, gerenciar a conexão do link de voz da VivoSIP e fazer o encaminhamento de portas da internet, né, para o servidor de acesso externo. Por esse motivo, né, como seguindo a imagem, né, o cenário proposto da escolha, eu coloquei em produção 2 servidores de Asterisk 13 virtualizados. Né? 2 servidores. A comunicação entre os 2 servidores, eu resolvi utilizar o protocolo IAX2 entre o servidor de acesso externo e o servidor do VivoSIP para realizar chamadas, que é o que fica constantemente se comunicando. E nesse momento eu não estou utilizando as chamadas que chegam até o VivoSIP, mas caso chegue alguma chamada, ele se comunique, ou caso eu precise, através do protocolo SIP, que eu firmei entre os dois também, para gerar essa comunicação. As configurações agora na questão do roteador. A escolha do roteador RB2011 é porque ela tem 5 portas Giga, né, e 5 portas que são Fast Ethernet. Dessa forma, a interface 1 e 3 ficou para a internet, porque aqui eu também tenho um balance configurado e um failover. Então a internet da NET entra na interface 1 e a internet da Vivo, né, entra na interface 3. Essa internet da Vivo é que está disponibilizando acesso externo. Se porventura a internet da Vivo cair, no presente momento a rede não fica sem internet, mas ela não tem o acesso externo da NET configurado para assumir, para fazer a comunicação com o servidor do PBX-IP. Então, no presente momento, apenas a internet da Vivo que tem o acesso externo. A interface 2 é que foi colocado o tronco do VivoSIP, né? A interface 5 é que disponibiliza o acesso de internet para os computadores, tá? E o computador em si, que está virtualizando as 2 máquinas com Asterisk, está na interface 6. Resolvi colocar a interface separada para ter uma estatística mais detalhada, né, do consumo de banda. Mas essas 2 aqui, elas estão em bridge, tanto faz aqui, se eu desativar essa interface e conectar aqui no switch, os servidores, vai continuar funcionando da mesma forma. Agora aqui um pouco mais de informação, né, de como tudo isso funciona, né. Basicamente aqui a gente tem como a interface da Vivo de internet, ela é a rota padrão. Como a interface da Vivo é a interface de rota padrão, ela está ativa aqui, o script de failover mantém ela ativa. A interface da NET, ela é a rota secundária, né? Aqui pela distância, né? É a rota secundária. A da Vivo é a rota principal. Ela está ativa no momento, o failover controla isso, caso ela venha a cair, automaticamente essa vai assumir.
Para que tudo isso funcione, o roteador não se perca, a gente tem as marcações, tanto da rota da NET como da rota da Vivo, isso é para o balance. A gente tem a marcação da VPN também, que fecha aqui com o meu roteador. E temos também a configuração das marcações do tronco SIP, né? A gente precisa saber também o que precisa ir para cada interface. Então, dessa forma, a gente tem duas informações interessantes aqui para iniciar a configuração. A gente precisa alcançar a rede da Vivo, né? O IP do PBX, a gente estabeleceu ele na interface 2, no caso, do nosso roteador. Então a gente tem o IP do PBX estabelecido aqui, junto ao Gateway, né? A gente tem o IP do PBX na interface e, consequentemente, a rota aponta para o Gateway, né? Como todo interface que trafega dados é dessa forma. Uma outra questão que também é interessante, para a gente alcançar esse IP aqui, que é o IP do balanceador 10.255.240.111 e os dois servidores de mídia, o servidor principal e o secundário, a gente tem aqui que adicionar a saída por esse gateway da Vivo, a rede barra 9 da Vivo, que é a 10.128.0.0/9. Adicionando essa rede, a gente consegue atingir todos esses IPs e esses serviços da Vivo. Então, já no primeiro teste, se a gente ir em qualquer máquina aqui da rede, a gente consegue pingar e alcançar esses dispositivos aqui, dentro da rede do Vivo SIP. Mais detalhes de configuração da Vivo. Esse IP aqui é o IP do PBX-IP. Ele não fica no PBX-IP em si. O PBX-IP que controla o Vivo SIP, ele tem o IP de rede local, que porventura é o 92.68.88.10. Esse é o IP dele dentro da rede. Quem está com o nosso IP que a Vivo nos forneceu é a interface 2 do nosso roteador. E aqui a gente tem regras de encaminhamento para que tudo que chegue de sinalização, né, invite SIP, vá para o endereço correspondente, no caso, do nosso servidor, que no caso é o final 10, né, da nossa LAN. No caso é 192.68, comentei aqui o 8 aqui, ponto 10. Esse é o nosso IP do servidor. Então tudo que chegar para esse endereço na interface 2 é encaminhado para esse endereço aqui, dessa forma. Já a regra de baixo, ela esclarece o acesso externo, né? Esse aqui, como o nosso modem da Vivo não está em bridge, então foi feita uma reserva desse endereço para o nosso MikroTik, na interface 3, onde, chegando dados pela porta 4220, que foi alterada a porta padrão, ele encaminha para o servidor. E aqui as portas UDPs, né, que são consideradas portas de real time, né, de áudio, 10.000 a 20.000, também são encaminhadas para o servidor, que no caso é final 11. Né? Então com isso a gente consegue manter o áudio do Vivo SIP, tanto localmente, funcionando normal, com a regra de cima, e consegue embaixo implementar de forma convencional o acesso externo, certo? Agora vamos detalhar um pouco a configuração do servidor que se comunica com o serviço do Vivo SIP. Como eu tinha dito, né? Atribuindo o endereço externo do IP da Vivo SIP, a gente precisa atribuir esse endereço na configuração SIP do servidor, tá? Porque quando ele gera um invite, ele precisa gerar esse invite não com o endereço local dele, que eu comentei no slide passado, mas sim com o endereço que a Vivo nos passou, para que o servidor da Vivo não rejeite. Porque se chegar esse endereço lá para a Vivo vai pensar, opa, isso aqui é uma violação, eu não posso aceitar esse tipo de requisição, e vai gerar uma rejeição, não vai conseguir efetuar a ligação. A porta padrão é sempre a 5060, tá?
Não posso chegar lá com uma outra porta, tipo a 4220, também vai ser rejeitado. Por isso a divisão das máquinas. Elas estão virtualizadas no mesmo computador, só que elas estão divididas, porque ela precisa de configurações independentes, tanto para acesso externo. Eu não poderia liberar a porta 5060 para acesso externo, porque eu poderia gerar conflito na entrega da internet, que já entrega o modem da Vivo, já entrega a telefonia ali, então já trafega dados na 5060. E muitas das vezes isso já é um gancho, tá? Isso já gera conflito, gera problema, né? Se você roda um serviço em paralelo, geralmente o seu serviço para de funcionar, então não poderia estar na porta padrão. E eu também precisaria ter o acesso externo. E no caso, eu não teria como conciliar esse endereço aqui. Os demais endereços aqui são da rede local, tá? Essa é a rede local do roteador mesmo. Já esses demais aqui fazem parte da VPN. Esse daqui em particular é somente para dizer para o Asterix, ó, esse é você, tá? Tem necessidade por esse endereço? Nem sempre, mas é bom garantir para que tudo funcione corretamente. Então, basicamente, a configuração do VivoSIP, na questão da configuração SIP em si, se baseia em definir que ele envie o invite com o IP que foi fornecido pela Vivo e que ele conheça as redes locais para não ficar sem áudio ou ter algum problema de áudio. Já o servidor de configuração do acesso externo, ele precisa ter o extern host configurado, que está aqui, tapadinho aqui, e também conhecer, principalmente esse, com certeza, conhecer os seus endereços locais. Aqui eu atribuí também esse endereço apenas como garantia, não teve efeito com ele ou sem ele, teve o mesmo funcionamento, mas eu resolvi deixá-lo para ter a garantia do funcionamento. O endereço dentro da rede dele é esse daqui, tá? Eu consigo acessar ele localmente também, obviamente, né? A porta padrão dele é 4220, isso já garante uma maior segurança também, para tentativa de acesso externo e tudo mais, porque sempre a porta 5060 ela é vítima de ataques constantemente, né? Então, tendo uma alteração da porta, esses ataques praticamente não são zerados, né, na realidade, né? Você fica com... Só se for algum ataque em específico, né, que alguém descobriu e quer atacar. Mas por ferramentas que ficam aí em busca de ataques, na internet o ataque é zerado. Então, isso já é uma grande garantia da configuração. Agora aqui dando uma resumida, né, nas funções, né. O servidor da VivoSIP ele tem basicamente 3 funções. Comunicar com a rede do VivoSIP, isso é óbvio, né? Ele é o cara que pega o telefone e faz a ligação dentro da rede, é ele. Como ele é o cara que gerencia as ligações, a Vivo ela vende esse plano ilimitado. Você consegue passar 24 horas, 7 dias na semana em ligação dentro do território nacional. O único problema em que a gente não pode, dependendo da sua assinatura, você tem que verificar no seu contrato, é sair mais de 3 chamadas no mesmo segundo. Se eu tiver 4 chamadas no mesmo segundo, a quarta chamada, né, no caso, uma chamada a mais, né, que passou, ela vai ser penalizada, ou seja, a Vivo pode gerar multas ou cobrança em cima dessa chamada, porque infringiu uma norma do contrato. Então a gente precisa fazer o controle de saída de chamadas ali nesse servidor que está fazendo as descargas, né? E a outra função dele é receber esses comandos, né? O outro servidor fala para ele, ó, liga para esse número, ele vai lá e realiza a ligação. Só que o outro servidor ele vai mandando e ele tem que fazer esse controle que foi estabelecido aqui. A outra função é receber as chamadas que chegam pelo VivoSIP, né? Então, a função desse servidor, por exemplo, a gente tem um range, né, a faixa de números, e conforme vai chegando chamadas, o servidor da Vivo entrega qual é o DID que chegou da ligação. E com isso a gente consegue encaminhar
para o servidor de acesso externo. E o servidor de acesso externo encaminha para outros servidores ou até mesmo algum ramal que esteja conectado nele. Então, depende do ambiente ali que você está utilizando o servidor de acesso externo. Bom, basicamente, essas são as funções do VivoSIP, né, o servidor do VivoSIP. Já o PBC de acesso externo, ele recebe essas conexões, como já foi dito várias vezes. Ou seja, é ele que, vamos dizer assim, está de cara para a internet. Se a gente tiver que fazer alguma proteção de acesso ao servidor, obviamente que é para o servidor de acesso externo. Então ele vai receber essas conexões externas, né? E ele também vai fazer um controle, né, do fluxo das chamadas. Por exemplo, a gente tem 30 canais. Então os servidores ali podem ter 1, 2, 3 conectados, estão mandando ligações. Antes dele enviar para o VivoSIP para fazer o controle de saída, ele faz o controle da quantidade de chamadas. Então, por exemplo, se a gente começar a ter mais serviços do VivoSIP, né, contratar mais serviços, a gente vai fazer o controle disso já no servidor externo. Ou seja, deu 30 chamadas em um, passa para o outro que pode ter 60, o outro tem 100 canais, e assim ele vai escalonando e vai dimensionando e não vai ocupando, né, banda de dados sem necessidade. Porque se ele começar a ocupar banda de dados sem necessidade, só para ficar recebendo o buzz, isso é desnecessário, né? Então ele pode fazer desvio para outros servidores, né, como foi dito, e receber e encaminhar chamadas, né, como eu expliquei nesse outro exemplo aqui. Então ele consegue, como ele vai estar recebendo as conexões, ele vai receber do VivoSIP e depois fazer o encaminhamento. Bom, pessoal, fazendo uma conclusão de tudo isso que foi passado, ficou assim um vídeo extenso e mesmo assim ainda falta alguns detalhes de configuração, basicamente alguns detalhes técnicos, né? A proposta de cenário foi colocado duas, são realmente essas duas que podem ser utilizadas. Então, se você partir para outra proposta, a forma de configuração já é totalmente diferente, porque você vai usar iptables do próprio sistema operacional Linux, né, para fazer todo esse encaminhamento do que vai para a internet, o que vai para o VivoSIP, e eu acredito que com isso você tem um menor controle, né, como foi optado e escolhido aqui nessa videoaula. Agora algumas conclusões, né? O VivoSIP bina apenas o tronco-chave. Então, mesmo que a gente tenha uma faixa de números, a tecnologia do Vivo, no dia de hoje, né, ela só bina o tronco-chave. Pode ser que você entrar em contato com a Vivo, explicar a situação, talvez eles abram uma sessão, mas aí vai a questão de contratação. Mas por padrão, ele só bina o tronco-chave. A gente consegue encaminhar, se a gente tem 30 números, a gente consegue encaminhar os 30 para onde a gente precisar. O único detalhe disso é que a gente tem 30 canais. Então, se já tiver os 30 canais ocupados, a gente não vai conseguir receber chamada. E se a gente só recebe chamada por um número, a gente consegue receber 30 chamadas ao mesmo tempo, independente qual número que seja. Entendeu? A gente conseguiu dessa forma também fazer uma simplificação e uma agregação de novos links de forma simplificada. Tá? Se a gente precisar colocar mais links do VivoSIP, a gente consegue de forma fácil ali no MikroTik fazer as marcações e configurar novas redes, tá? E ainda continuar tendo controle dos links tanto de internet como do VivoSIP. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhe aqui o canal. Lembre de se inscrever se você chegou agora a partir desse vídeo, ativar o sininho das notificações e deixar seu like, o seu comentário, a sua contribuição aqui para o canal, né? A gente vai estar sempre disposto aí a estar respondendo os comentários, tentando esclarecer dúvidas, explicando os porquês. E se você precisa de suporte, pode estar entrando em contato pelo e-mail, a gente vai estar disposto a atendê-lo, verificar o seu problema e disponibilizar a melhor solução para que você consiga implementar serviços de telefonia e redes na sua empresa. Tá bom então? Aguardo vocês até o próximo vídeo
e muito obrigado.